Melhor você ter o parto dentro da Santa Casa, dentro de uma instituição de saúde, com a equipe multidisciplinar, com o médico, mesmo que não seja obstetra, que você ter o parto no caminho. Com certeza. Então, intercorrência da gestante, a porta de entrada é a Santa Casa também. Santa Casa hoje deve 8 milhões e meio. 450 mil de fornecedores. E a gente deve a cidade inteira. Deve os comércios inteiros. O comércio local precisa também acreditar na Santa Casa, né? Nós devemos, nós precisamos pagar, nós vamos pagar. Então, muitas pessoas se sentem ainda inseguras. Será que eu devo ir para a Santa Casa? Pode ir com o coração tranquilo, porque são profissionais que eu colocaria minha mãe. Me deixa mais alegre é chegar na Santa Casa e ver o bloco cirúrgico funcionando. Parece pequeno, né? Para algumas pessoas, mas assim, por tudo que a gente passa, pelo contexto do endividamento, por várias pessoas não acreditarem que era possível. Então, ver isso acontecendo, não tem preço, não. E ver as pessoas, né, com o olho brilhando, maior presente para os colaboradores, e você conseguia ver isso no olho dos colaboradores, era a Zimec. Muitos já estão utilizando. Porque o salário da Santa Casa, ele não é um salário bom. E tem gente que trabalha lá há 20 anos. Os funcionários são antigos. Poder proporcionar isso para eles foi muito satisfatório. Não tinha reajuste desde 2023. Cara. Nós conseguimos reajustar de acordo com as convenções. Seja bem-vindo ao AcionaCast, eu sou Ney Rodrigues e essa é a série Vozes que Transformam. Uma parceria com a Zimec, mostrando de uma forma diferente as 15 instituições que a Zimec ajuda. Hoje vamos conversar com o Alexandre, gestor hospitalar da Santa Casa de Carmo da Mata. Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos entrar fundo nessa parte que é uma parte tão sensível. Vamos entrar na realidade, desafios, propósito da instituição e conhecer um pouco melhor quem é o Alexandre. Alexandre, seja bem-vindo aqui no AcionaCast. Obrigado, Ney. Um prazer estar aqui no AcionaCast. Agradecer você, né, e toda a equipe pelo espaço, pela oportunidade de trazer a Santa Casa e mostrar, né, a nossa realidade, o nosso contexto, os nossos desafios. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. A gente que fica feliz porque através da Zimec a gente está entrando dentro de Carmo da Mata. E a gente está entrando de um jeito bacana, a gente está entrando já direto na saúde, que é uma parte que é muito importante em qualquer cidade. Carmo da Mata é uma cidade vizinha nossa, uma cidade que a gente tem muito carinho, a gente tem muito conhecido lá, já trouxemos algumas pessoas de lá, mas a importância da Santa Casa pra gente, ela é muito grande aqui nessa mesa. Para começar, quem é o Alexandre? Quem é o gestor ali da Santa Casa de Carmo da Mata? Olha, Ney, eu sou natural de Medeiros, né, minha cidade natal, que eu nunca posso deixar para trás. Iniciei no serviço público da saúde com 18 anos. Comecei na recepção, né, da Secretaria de Saúde, e muito cedo eu já me tornei coordenador de saúde, depois secretário de saúde de Iguatama. Em seguida eu fui para Nova Serrana, assumi um desafio gigantesco em plena pandemia, que foi na UPA de Nova Serrana. E depois eu recebi o convite para assumir a gestão do Hospital São José. Fiquei lá por um tempo também, participei do processo de reconstrução do Hospital São José em Nova Serrana. Em seguida, fui assumir a Secretaria de Saúde de Perdigão, fiquei por um ano e recentemente, hoje especificamente, faz 4 meses que eu assumo a gestão da Santa Casa de Carmo da Mata. Então, eu tenho já uma experiência no serviço público, especificamente com o SUS e na gestão hospitalar, né? Santa Casa é um desafio, mas nós temos trabalhado muito para entregar resultado em Carmo da Mata. Caramba, a experiência sua é surreal. E como você foi parar lá em Carmo da Mata? Isso foi um convite? Como é que foi? Eu conheci a Secretaria de Saúde, né, de Carmo da Mata, passei a ter alguns contatos, tive a oportunidade de conhecer a prefeita Mônica, e a partir daí, diante de algumas dificuldades que a Santa Casa estava enfrentando, viram a necessidade de
levar um gestor com experiência na gestão hospitalar, e então eu recebi o convite. E como eu gosto muito da área hospitalar, me arrisco a dizer que mais do que a gestão em saúde, eu aceitei o convite, né, e tô lá tem 4 meses. Show. Alexandre, qual que é a dificuldade de um gestor hospitalar? Porque na maioria das vezes a gente acha que é só transferir dinheiro de lugar. Ney, ser gestor hospitalar não é fácil. Parece fácil, muitas pessoas acham fácil, né? Muitas pessoas pensam que é só estar atrás de uma cadeira, né, sentado numa mesa, mas a gente vive de tudo um pouco, né? A gente vive situações financeiras, a gente vive situações assistenciais, que a gente está, né, ligado à assistência também 24 horas. Nós temos problemas 24 horas, principalmente as Santas Casas. Eu acho que assim, é difícil uma Santa Casa que não tem problemas financeiros. Então, os desafios de um gestor são gigantescos, né? Passam-se por problemas assistenciais, financeiros, estruturais, principalmente as Santas Casas, uma estrutura física muito antiga. Então, tudo isso impacta na assistência, que acaba gerando muitos problemas para a gente. Caramba. É o que eu acabei de falar aqui nos bastidores, né? Tipo assim, quando a gente traz a parte de saúde, a gente acha que gestor, vai só entrada e saída. Não é bem assim. Quem dera se fosse assim, né? Nós temos que ficar ligado 24 horas, porque principalmente numa Santa Casa como Carmo da Mata, que é uma estrutura pequena ainda, que tem poucos colaboradores, acaba que o gestor assume funções além da função de gestor. Então é 24 horas. A demanda é 24 horas. Tá, e quantas pessoas que vocês atendem lá hoje? Ou qual que é a capacidade hoje de vocês? Olha, nós avançamos muito em 4 meses, sabe, Ney? Há 4 meses atrás, a gente tinha uma média de 1.200 atendimentos. Hoje, em 4 meses, nós já conseguimos chegar na casa dos 2.000. Por inúmeros motivos, né? A gente aumentou vários serviços que a gente vai falar mais pra frente. E, além de atender aproximadamente 2.000 pessoas, nós também, no último mês, fechamos o mês com mais de 20 municípios, né? Caramba. Nós atendemos mais de 20 municípios da região, que é um processo de reconstrução mesmo que a Santa Casa, que está acontecendo na Santa Casa, porque ela já foi assim algum tempo atrás. Então a gente está tentando reconstruir isso, tentando resgatar essa credibilidade da população e da região também. Cara, você falando isso, eu vi uma coisa na rede social de vocês, que pessoas de Oliveira fazendo cirurgias em Carmo da Mata. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas o hospital de Oliveira, ele não é maior do que o hospital de Carmo da Mata? Então, tipo assim, como que vocês estão atingindo outras cidades, como Oliveira, Cláudio, você acabou de me falar aí, mais de 20 cidades. Como que você está atraindo esses pacientes para você? Eu não entendi. Eu acho que a população de Carmo da Mata também quer entender isso. Oliveira é um hospital de alta complexidade, né? Então, tem, principalmente na questão da neuro, né? Eles fazem muitas cirurgias neurológicas de alta complexidade. Então, o objetivo da territorialização da saúde é que os hospitais de menor porte atendam a média complexidade e os maiores, como São João de Deus, Oliveira, atendam a alta complexidade. Então, nós estamos atendendo a média complexidade de Oliveira para que Oliveira tenha mais leitos para resolver os casos de maior complexidade da região. Então, o intuito da territorialização da saúde é isso, fazer que os hospitais de maior porte fiquem para atender a alta complexidade, que é o gargalo de todo o estado de Minas Gerais. Cara, bacana. Inteligente essa parte aí, entendeu? Porque, tipo assim, realmente você vai tirar o gargalo que vai para Oliveira, a urgência pode ir que eles têm, e o que eles não precisam da atenção, vocês absorvem isso. Cara, muito, muito, muito bacana. E a gente já entra o seguinte, qual é a necessidade hoje da Santa Casa lá? Principalmente financeira, né? Hoje, nós assumimos a Santa Casa há 4 meses atrás com uma dívida aproximada de 8,5 milhões. Não. Então, é uma dívida muito grande. E para a gente caminhar, a gente precisa resolver algumas situações, né?
Hoje a Santa Casa ela é filantrópica, porém a gente não tem certificado de filantropia. Por que não tem? Porque a gente tem uma dívida tributária gigantesca, né? Então o gargalo maior hoje, né, eu vou falar financeiro, porque ele impacta em todos os demais gargalos que a gente tem. Estruturais, assistenciais, RH. Então o principal problema hoje da Santa Casa é o financeiro. O desafio, então, é atingir o ponto financeiro da entrada para vocês conseguirem se manter e automaticamente, com os anos, pagar essa multa? Seria isso ou não? O desafio é crescer em meio às dívidas. Porque para mim crescer, eu preciso de abrir serviço, eu preciso de estruturar melhor o hospital, eu preciso trazer novos médicos, novos profissionais, estruturar melhor a Santa Casa. Para isso eu preciso de dinheiro, né? E para mim pagar a dívida também eu preciso de dinheiro. Então é uma engrenagem, né? Eu preciso crescer automaticamente para que venha mais receita, para que eu consiga ir pagando essa dívida. Então, assim, é um jogo de quebra-cabeça, né? Tá, e aí você, como gestor, é uma pessoa bacana, nesse caso, entende? Aí, mas o que está sendo feito para você conseguir trazer verba, no caso? Ou, vamos por assim, tanto verba que a gente fala, tanto na parte política, como empresas, como entidade, como a população. O que está sendo feito nisso, assim, de mais imediato, vamos supor? No primeiro mês, Ney, foi entender a real situação da Santa Casa, né? E aí nós fizemos um diagnóstico e chegamos à conclusão dessa dívida. E aí, quais foram os próximos passos? Nós tínhamos um elefante branco, o bloco cirúrgico, né? Uma estrutura pronta, porém sem autorização da vigilância sanitária para funcionar e sem funcionar. E aí eu fui identificar o que eu podia naquele momento trazer para a Santa Casa que me gerasse uma receita e que gerasse menos custo para mim poder começar. Então, nós procuramos, né, a vigilância sanitária estadual e adequamos todas as irregularidades, né, apresentadas por eles, e a gente conseguiu, no dia 28 de abril, precisamente, retomar as atividades do bloco cirúrgico. Que está dando um gás, e inclusive vai começar a nos dar um gás também financeiro, porque é um dos lugares que gera maiores receitas para o hospital. Então nós peitamos mesmo, né, abrimos na raça e estamos fazendo muita cirurgia já, né? E aí esse foi o primeiro planejamento nosso. O segundo foi aumentar a nossa taxa de ocupação do hospital. Hoje nós tínhamos 21 leitos, a gente já conseguiu aumentar 5 leitos, hoje nós temos 26, mas eram leitos que ficavam ociosos, né? Então não tinha paciente. Nós tínhamos a estrutura física, nós tínhamos os profissionais e nós não tínhamos os pacientes. O que isso impacta? O Estado hoje, quando vai analisar qualquer recurso para a Santa Casa, tanto o Estado quanto o Ministério da Saúde, eles olham 2 indicadores principais, que é a taxa de ocupação, se o meu hospital está sendo, né, ocupado, se tem paciente, e a taxa de média de permanência, se eu estou sendo resolutivo com esses pacientes que estão indo para lá. E os nossos números eram vergonhosos. Então nós buscamos a melhorar esses números. Então hoje nós estamos trabalhando com a taxa de ocupação satisfatórias, nós estamos recebendo paciente de toda a região, inclusive da UPA de Divinópolis todo dia. Então, o objetivo é que a gente deixe o hospital cheio, né? Para que a gente melhore esses indicadores e consiga trazer outras receitas. Que o Estado acredite no potencial da Santa Casa, que é o que não acontecia. Então, nós somos o segundo passo, né, de todo esse planejamento, de toda essa reestruturação, foi garantir essa credibilidade junto à Secretaria de Estado. Tá, mas uma coisa que não ficou clara aqui para mim foi o seguinte: por que foi parado as cirurgias? Foi parado pela falta de dinheiro, pela falta de estrutura ou pelo problema burocrático? Parou as cirurgias porque o bloco era muito antigo, precisou fazer uma reforma. E a reforma foi feita sem projeto. Quando terminou a reforma, a vigilância sanitária não liberou, porque não estava dentro das normas. E interditou o bloco cirúrgico.
Entendi. E aí não teve nenhuma ação preventiva, nenhum plano de ação para retomada e para correção dessa situação. Imediatamente quando a gente chegou, a gente identificou isso e buscou a correção. Foi o que aconteceu. E quanto tempo que ficou parada as cirurgias lá? Olha, cirurgia de maior porte, igual a gente está fazendo, tem mais de 10 anos que não acontecia. Tinha pequena cirurgia. As cataratas aconteceu, tinha uns 3 anos, mais ou menos, que tinha parado. Mas cirurgia de maior porte, igual a gente está fazendo, tinha mais de 10 anos que não tinha. Por que eu voltei essa pergunta? É o que faz a diferença de uma pessoa com a outra. Eu não estou puxando a bola para você não, certo? Mas tem a pessoa que resolve, certo? E tem a pessoa que tenta resolver. A pessoa que ela resolve, não interessa quem vai doer, ela vai resolver. E às vezes é muito simples o resolver. Às vezes é só um ajuste, certo? E tem a pessoa que tenta resolver. Tapa um buraco aqui, tapa outro ali, passa um negócio aqui e nunca sai do lugar. Olha a quantidade de anos que você está falando que ficou parado a parte da cirurgia. Eu creio que deve ter gastado uma nota na parte da modificação. E o que adiantou? Gastar, investir, errado, travado, dinheiro possivelmente público ali, certo? Ou de pessoas que apostaram, mas mal administrado. Eu vejo desse jeito, tá? Tô puxando a responsabilidade para mim dessa fala. E quando entra uma pessoa e quer resolver, cara, vamos resolver. E você resolveu, bem dizer, quase sem dinheiro nenhum, que você falou que um dos seus problemas é financeiro. Então, você já entrou com caixa negativo. Uma curiosidade importante e que exemplifica muito bem a sua fala é que em março, 2 de março, quando eu entrei, nós tínhamos 38 funcionários. Hoje nós temos 46 funcionários. Então, nós aumentamos 8 funcionários. E nós estamos entregando muito mais. Com um bloco cirúrgico aberto, com um ambulatório de especialidade também, que eu não falei, que eu quero falar sobre ele também, funcionando, atendendo diversas especialidades, inclusive a nossa cidade irmã, Cláudio, também está sendo atendida lá. Tá, mas aí, vamos pôr assim, ó. Como é que você fez, então? Vamos pôr, você aumentou o funcionário, você aumentou seu contra-cheque, e como é que você fez com caixa? Aí entra a credibilidade, né? Nesses 4 meses, nós conseguimos aumentar já um pouco a nossa receita, né? Nós tínhamos um déficit mensal com o pronto atendimento, que hoje o pronto atendimento do município funciona dentro da Santa Casa. E aí a gente apresentou esse déficit, né, para a Secretaria de Saúde, juntamente com a prefeita Mônica, que acatou, né? Então nós já conseguimos reajustar isso. Nós buscamos novos parceiros, que eu não posso deixar de citar a Zimec, que acreditou na gente, né? Foi um dos primeiros parceiros nossos que, né, eu chamei para uma reunião e falei, eu preciso de vocês, eu preciso de ajuda para reerguer a Santa Casa. E eles acreditaram na gente, estão acreditando, então não posso deixar de agradecê-los. A população como um todo também abraçou a causa, empresários, né, começaram a doar, então as doações começaram a aumentar. Então, com esse aumento de receita, nós conseguimos, né, contratar mais pessoas, conseguimos fazer alguns investimentos necessários que a gente precisava para abrir o bloco, porque mais de 10 anos sem ter cirurgia, nem instrumentos para fazer cirurgia tinha. Nós precisamos fazer alguns investimentos necessários para a execução e para que tudo isso acontecesse da melhor forma. E o mais importante, que eu sempre prezo muito, é na segurança do paciente. Né? Além dos números, além de mostrar números, a gente tem que pensar na segurança dos nossos pacientes. Cara, então pode-se falar que o maior gargalo seu hoje seria o seguinte, coisa que você falou, você tem um elefante branco. Você tem estrutura, você tem espaço, mas você não tem como trazer pessoas. Seria um gargalo nesse caso. Quando a gente chegou na Santa Casa, literalmente parecia, né, um casarão abandonado, antigo, fechado, com os colchões nas camas para cima. A gente literalmente foi abrindo a janela. Falei, gente, a gente precisa trazer vida para isso aqui. Precisa trazer pacientes. E aí, eu lembro perfeitamente,
da equipe assustada, no dia que a primeira ambulância de Divinópolis chegou com um paciente de Divinópolis. Como que nós vamos fazer? Nós vamos atender, vamos dar o nosso melhor, porque eu sei que a equipe tem potencial, né? Às vezes estava faltando um gás e tem dado certo. Estamos tendo muitos elogios, tanto de Carmo da Mata quanto da região. Não posso negar que a gente tem muito problema, né? Porque a gente está adaptando esse aumento de atendimento agora. Então, assim, tem gargalo, tem problemas que a gente está tentando resolver dia após dia. Mas eu acho que o êxito tem sido muito positivo. Caramba, você vê como é que é as coisas, né? Você tem espaço. Muitas vezes o problema de um hospital é espaço. Entende? Então, vamos pôr aqui em Cláudia está precisando aumentar. Tem pouco espaço. Vocês tinham espaço. Tinha uma equipe, no caso, pouca, mas tinha. Tem uma cidade que precisa, né? Que toda cidade ela precisa de um hospital, mas Carmo da Mata precisa. Porém, não funcionava. E como você vai ter verba de uma coisa que não está funcionando? Como que eu acredito como que eu acredito a minha verba, a minha doação, se o negócio não está funcionando? Então, para onde que vai a minha doação? Eu vou deixar mais claro aqui para vocês. É o seguinte: como que eu vou doar para uma instituição que não funciona? Para quem que está indo esse dinheiro? Se a instituição não funciona, se ela não recebe paciente, certo? Se ela não tem uma equipe, como que eu, empresário, faço uma doação? Você está entendendo a história? Aí você entra, vamos pôr assim, coloca isso funcionar, mostra que tem a capacidade, mostra que pode fazer, aí eu, empresário, viro e falo, pô, cara, agora sim, agora eu sei para onde meu dinheiro está indo, e agora eu sei o que vai fazer, e eu sei o quanto isso vai ajudar. Faz sentido isso para você? Totalmente, não só com os empresários, mas a gente começou e viveu isso com a prefeitura. Não vou colocar dinheiro porque nós não estamos sendo bem atendidos, nós não estamos vendo onde que o dinheiro está indo. Bingo, isso aí. Né? Então, aí eu vou muito mais além, não só a prefeitura, mas também deputados. Né? Qual credibilidade a gente passa para eles, para essa utilização desse recurso público? Então, a gente não tinha coragem nem de pedir. Né? E, assim, eu fiz algumas visitas em algumas empresas e eu tive essa mesma fala. Né? A gente não ajudava, até ajudamos muitos anos a Santa Casa, mas paramos de ajudar porque usaram essa frase, é um buraco sem fundo. E aí o que eu respondi para a pessoa, eu falei assim, eu preciso de um voto de confiança. Né? Eu preciso que vocês me dêem um voto de confiança para eu tentar mostrar para vocês. E eu acho que eu tenho feito isso, sabe? Com entrega de resultados mesmo. Eu me arrisco a dizer que em 4 meses a gente conseguiu entregar que em 5 anos não tinha sido entregue para a população. Isso, assim, me deixa muito coração cheio de alegria mesmo. Porque ver os pacientes de Carmo da Mata ser atendidos na própria casa deles, né? Sem precisar de ir para outros lugares. Ver uma estrutura boa, que a nossa estrutura física é excelente, sendo utilizada. Isso não tem preço. É muito gratificante. Show. E tá vendo como é que uma coisa leva a outra? Você vê, porque eu sempre falo que aqui, nessa mesa aqui, já passou milionários, bilionários aqui nessa mesa, graças a Deus. Mas eu sempre falo o seguinte, não dá pra passar pano, cara. Não dá pra gente simplesmente falar que a população não doou, que os empresários não doou. Pô, cara, vamos pôr assim, eu tô me pondo como empresário. Eu, como empresário, o meu dinheiro, eu não vou jogar meu dinheiro num lugar que eu não tenho resultado. Então, tipo assim, não tem como eu passar pano nisso. Então, a gente tem que mostrar por que não tinha doação. Porque não tinha nada ali que provasse que o dinheiro meu ia para ali. Então, quando você traz isso à tona, você simplesmente, se você está falando para os empresários, é o seguinte, cara, olha só, agora, se você não doava só por isso, agora você pode doar. Porque agora, com pouco do que eu tenho, eu já fiz. Eu já trouxe um micro resultado. Então, agora, eu sei aonde que eu faço. Eu só preciso do voto de confiança. Então, isso tem que vir à tona. A gente tem que colocar isso para a população inteira saber o porquê, certo? E até, como você falou da prefeitura, cara, não dá para você pôr dinheiro numa coisa que você não está vendo resultado. É uma casa que ela nunca fica pronta, é um alicerce que nunca começa. E aí, para onde que tá indo esse dinheiro? Ô Ney, vamos falar a verdade? Bora lá. Preto no branco. Se der errado, a culpa é da gestão. Com certeza. Se der certo, a culpa é da gestão.
Eu acho assim que todo lugar, não é só instituição hospitalar. Quem tá com a caneta na mão, quem tá à frente que é responsável. Sim. Então, assim, não adianta eu ficar buscando justificativa para algo que deu errado. Foi culpa da prefeitura, mas por que a prefeitura não fez o repasse adequado? Tem um motivo. Sim, né? Então, eu assim, acredito nisso. a culpa é de quem tá na cadeira. Isso tá dando certo? Beleza, parabéns pra mim. Mas se der errado, é eu também. É isso aí. É assumir se deu certo ou se deu errado. Exatamente. Cara, eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte, eu vou reformular ela por motivos aqui de tempo, mas eu vou fazer a pergunta e vou reformular, só para o pessoal que está assistindo entender. Qual foi o dia ou a noite que você sentou na sua cadeira, fechou a porta, sentiu o peso do mundo nas costas, por não saber se o recurso daria para salvar o próximo paciente? Vou reformular ela. Cara, quando você chegou lá, você abriu as portas, viu que esse colchão para cima, viu ali tudo fechado, você começou a abrir a janela. Cara, o que passou na sua cabeça? Se, vamos pôr assim, se você tinha feito a coisa certa ou se você estava entrando num buraco sem fundo? Eu achei que eu não ia ficar. Pensei comigo assim, por várias noites e vários dias, o que eu vim fazer aqui? Mas eu acredito muito no propósito de Deus, né? E eu senti que eu estava ali porque eu tinha um motivo para eu estar ali. E ao longo das semanas eu fui percebendo, não, é possível. Tem como a gente fazer isso, porque nas 2 primeiras semanas, quando eu estava fechando o diagnóstico, que eu vi aquele tanto de dívida, aquela situação, um hospital sem credibilidade, pensei assim, não dá, não é possível, realmente eu acho que tem que fechar, tem que fazer uma intervenção, o município assume só o pronto atendimento, mas com o decorrer das semanas eu fui vendo que era possível, que é possível, né? Esse processo de reconstrução, ele é possível. E assim, recentemente, mais especificamente na semana passada, eu passei por uma situação que também me deixou assim, meu Deus, a gente precisa rever, né? A gente tem um medicamento que chama Alteplase. Esse medicamento não é obrigação do hospital ter esse medicamento, porque é um medicamento de alto custo. Cada ampola dele custa mais ou menos em torno de R$6.500. Caramba. E ele é um medicamento utilizado para o infarto. Então ele inibe, se você infartou, né? E teve um infarto com supra, que a gente chama, ele inibe aquilo ali. E teve um paciente nosso que chegou na Santa Casa, né? E ele estava infartado. Então, como a gente não tem a medicação, só tem em grandes centros, o protocolo é a gente ligar para o SAMU. E quando eu entrei na saúde, eu perdi meu pai pelo mesmo motivo. E eu prometi para mim que eu não ia deixar nenhuma instituição que eu estivesse sem essa medicação, independente se eu teria que ter ou não. E aí, quando chegou esse paciente lá, a gente ligou pro SAMU, enfim, eu pensei, a gente precisa comprar esse medicamento. E aí, 2 ampolas desse medicamento, R$13.000. Caramba. Mas eu pensei, a vida não tem preço, né? Com certeza. Adquirimos o medicamento, e aí me fez refletir tudo, né? O que eu passei com meu pai, e refletir também sobre o propósito, né? Esse medicamento, às vezes, vai salvar a vida de alguém, né? E o hospital tá devendo? Tá devendo. Mas a vida não tem preço. Com certeza, né? Então, não tem. assim, a semana passada me fez muito refletir sobre isso, sabe? Sobre o preço da vida. E eu vejo muitos gestores também hospitalar pensando muito no dinheiro, no financeiro, né? Claro que a gente precisa ter a sustentabilidade da instituição, mas a gente precisa também pensar nas pessoas. Com certeza. E quando você fala de propósito, como que você lida com a pressão de todo dia e como que Deus entra nesse trabalho seu? Ontem mesmo eu falei assim, Deus proverá. Várias situações. E eu acho que é prover tudo, sabe? E tem provido diariamente, né? Eu ainda resido em Perdigão e eu venho dirigindo e falando as minhas dores. E assim, é incrível como que a gente consegue achar a solução para tudo. Penso que é Deus, é o propósito de Deus mesmo guiando
E eu sempre busco colocar ele à frente de todas as situações, busco pedir para ele para não ser injusto, nenhuma fala e nenhuma atitude. E eu acho que ele tem feito isso em tudo, não só agora na Santa Casa, mas em tudo. Até a minha chegada aqui, né? Tem um motivo, eu ainda não entendi 100%, mas eu ainda vou entender esse motivo, mas eu acredito muito no propósito de Deus. Cara, com certeza, quando se trata de Deus e propósito, sempre a gente fala o seguinte, que seja feita a vontade dele, não a nossa, que muitas vezes a nossa é totalmente fora da casinha, certo? Você quer uma coisa, você passa por cima daquilo ali para ter aquela coisa, e acaba quando você conseguindo aquilo ali, você fala, cara, para que eu não precisava disso, né? Então, quando a gente entrega para Deus, a gente entrega pela vontade dele, certo? Então, quando eu vejo assim, você é um cara novo, quantos anos você tem? 34. Você é um cara novo, cara. É um cara que, tipo assim, como um cara de 34 anos cai numa gestão de um hospital, de uma cidade do interior, chega no hospital, tudo pra cima, tudo fechado. Como que um cara desse que tem uma vida inteira poderia estar em vários outros lugares, mas caiu num lugar que às vezes não era a tua vontade, mas era a vontade de Deus. Aí entra o propósito. Entra o propósito que às vezes é para você estar ali, ou para você ajudar, ou para você se ajudar. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar num lugar para a gente crescer, mas às vezes não é. Às vezes a gente tem que estar num lugar para fazer a outra pessoa crescer. Às vezes a gente tem que estar num lugar para salvar a vida. Você falou que você gastou 13 mil reais em 2 ampolas. Cara, é uma dívida? É uma dívida. Mas às vezes, semana que vem, aparece um paciente lá que essa ampola vai salvar ele. E ali, pronto, cara, era o propósito de você ter assumido a dívida, de você ter tomado a decisão. Então, sempre que aqui a gente fala em propósito, cara, propósito a gente não discute. A gente simplesmente aceita ele lá na frente, e às vezes lá na frente que você vai descobrir o propósito de você estar em Campo da Mata. Olha o tanto de coisa que você vem fazendo, certo? E eu entro, por que eu tô falando isso? Que eu entro aqui o seguinte, quando você vê hoje na cara dos pacientes, as pacientes que vai para cirurgia, a alegria de ter a cirurgia ali. Eu vi uma mulher falar que o povo não sabe o quanto é difícil sair para outras cidades para realizar uma cirurgia. Então ali eu vi na fala dela o quanto ela tá ali de bem, o quanto ela tá, sabe, ela tá gostando daquilo ali, o quanto aquilo ali é importante. Então, só nesse tempo, olha o quanto você fez bem. Se isso não é propósito, amigo, não sei o que é. Eu até postei nas redes sociais uma foto esses dias que quando há uns 2 meses atrás, quando eu cheguei, eu tinha um sonho de ver os pacientes, né? Ver pacientes no corredores, ver pacientes saindo do bloco cirúrgico, que eu pensei que não fosse acontecer tão cedo. E na semana passada, o movimento, nós fizemos cirurgia a semana toda. E ver os pacientes chegando, né, sendo atendidos, saindo do bloco, recuperado, né, transformando a vida, né, porque tem pessoas que estão esperando cirurgia há muito tempo, né. Nós temos paciente em Campo da Mata, da ortopedia, que estão esperando cirurgia 2, 3 anos. Então, ver as pessoas, né, voltando a ter uma vida normal, dentro da sua casa, vendo o hospital funcionar, o que me deixa mais alegre é chegar na Santa Casa e ver o bloco cirúrgico funcionando. Parece pequeno, né? Para algumas pessoas, mas assim, por tudo que a gente passa, pelo contexto do endividamento, por várias pessoas não acreditarem que era possível. Então, ver isso acontecendo, não tem preço, não. E ver as pessoas, né, com o olho brilhando, elas se sentem, né? Eu vejo isso, eu sinto isso, que elas se sentem honradas de ver o hospital voltando a funcionar, né? O hospital da cidade voltando a funcionar. É muito gratificante. Isso você traz uma dignidade para a pessoa, né? Então, quando eu vi ali a senhorinha falando e cara, eu falei, cara, isso é obrigação, pô. É obrigação, é trazer dignidade para a pessoa. A pessoa está num hospital público, né? Não é um hospital privado
cara, é obrigação. E, tipo, você fala, caramba, velho, olha só. E muita gente fala, muita gente pode pensar e pode falar, pô, cara, tem ambulância que leva pra Cláudia, pra Divinópolis, pra Oliveira. Mas quando a senhora falou, vocês não sabem o que é levantar 4 horas da manhã e pegar isso e não comer bem, tá. Cara, a hora que ela foi falando aquilo ali, sabe quando você vai tomando uns tapas na cara, assim? Eu falei, caramba, velho. E olha só o que você está fazendo. E além do bloco cirúrgico que está funcionando, atendendo o pessoal de Carmo da Mata, a equipe médica que está atuando no nosso hospital, na Santa Casa, é uma equipe de peso. É a equipe de São João de Deus de Divinópolis. Então, assim, quando eu falei lá atrás da segurança do paciente, eu falei isso ontem, que eu estou trazendo médicos para operar, que eu tinha coragem de operar. Então, não é qualquer profissional. Então, muitas pessoas se sentem ainda inseguras. Será que eu devo ir para a Santa Casa? Pode ir com o coração tranquilo, porque são profissionais que eu colocaria minha mãe, né, que eu colocaria o maior amor da minha vida para operar. Inclusive, na semana que vem, nós vamos ter o primeiro mutirão de cirurgias de otorrino, que são médicas também, assim, competentíssimas, que é a Andressa, da UFSJ, né, médica de São João de Deus. Então, assim, nós estamos procurando, até porque é um serviço novo, né, um serviço que não admite erro, nós estamos procurando trazer profissionais de peso, profissionais competentes. Cara, bacana. E você esteve, recentemente também, você esteve a primeira cirurgia lá, ortopédica, né? Como foi isso, cara? Foi emocionante. Foi assim, meio conturbado, porque envolve a organização antes da cirurgia, envolve muita coisa, né? Então tem a OPME, né, que são os materiais necessários para a execução da cirurgia, tem os equipamentos necessários. E aí os funcionários, vai ter cirurgia ortopédica? Mas como vocês vão fazer isso? Então, assim, eu olho para os funcionários, vai ter sim. Né? Eu tento passar a credibilidade e a segurança para os funcionários. E aconteceu a primeira e já foram várias. Né? Muitos não acreditavam que poderia ter ortopedia dentro de Carmo da Mata. E agora nós já estamos caminhando para zerar a fila do município, que é uma fila grande, e começar também a atender outros municípios da ortopedia. Então, muito gratificante. E uma equipe de peso também, tá? Caramba. Cara, eu tô aqui do outro lado, eu sempre fico aqui, eu fico pensando, porque eu estudo antes quem eu vou trazer, então eu estudei você, eu estudei a instituição, história, quem tá por trás, quem não tá. Mas, cara, eu vejo em você fala de coração, cara. Parece que você gosta, assim, ou mesmo você me passa uma segurança muito boa assim, do que você tá fazendo, do que você tá à frente, entende? Então, trabalhar assim com pessoas assim é bacana, cara. Vamos fazer? Vamos. Pronto, certo? Assim, vai ter isso? Vamos, a gente vai fazer. Do que a gente ter uma pessoa que, tipo, será que vai dar certo? Cara, mas tem uma dificuldade, cara, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho pra quem ligar, tá entendendo? Então você me passa uma certeza, certo? Por mais dificuldade que você tem, por mais que você caiu dentro de um lugar que, cara, muito complicado, você tá conseguindo seguir. Eu tenho um propósito de vida, que é uma meta minha, que desde os 18 anos na saúde, né? Então eu faço isso pra mim. Eu agradeço muito a Deus todo dia de poder prover o meu sustento, né? Ter a minha vida financeira, podendo ajudar as pessoas. Então, minha missão de vida é cuidar das pessoas. E confesso que no meu primeiro mês, eu vim um pouco inseguro para Carmo da Mata. Hoje eu já venho feliz. Já venho agradecendo pela oportunidade de estar participando dessa reconstrução e pela oportunidade de estar transformando a vida de muitas pessoas. E pela oportunidade também de tantas outras pessoas, tantos empresários, a ASIMEC, a prefeitura, deputados, estar confiando nesse processo de reconstrução. Porque também eu não faço nada sozinho. Com certeza. Se não fosse primeiro a minha equipe, né, que também abraçou a causa, né, estão entendendo a necessidade dessa reconstrução, dessa transformação da Santa Casa. Se não fosse ele, se não fosse todos esses parceiros, não seria possível, né? A gente não tem como fazer nada sozinho.
Com certeza. Vamos falar agora de projeto. Em pouco tempo você já fez muita coisa, certo? Quais são os seus projetos agora, cara? Modernização, qual que é a prioridade sua, assim, ó, rápida? Nós precisamos investir muito, muito na estrutura física. Aumentar os leitos, acho que é a primeira coisa. Nós precisamos ter mais leitos, porque hoje um hospital de médio porte, médio e pequeno porte igual ao nosso, não sobrevive abaixo de 50 leitos. Então, é ser audacioso mesmo, é ter em curto prazo 50 leitos. Para isso a gente precisa de equipamentos, a gente precisa de melhorar a estrutura física e ser mais audacioso ainda, mas eu quero a médio prazo ter um centro de imagem. A gente tem uma tomografia dentro de Carmo da Mata. Agradecer muito Oliveira, Cláudio, né, que os pacientes vêm para cá, mas a gente tem que fazer com que os nossos pacientes fiquem em Carmo da Mata, sejam atendidos em Carmo da Mata. Verdade. Então, eu tô com um projeto audacioso, né? Já estou conversando com algumas pessoas, a SICAM, que é uma grande parceira também da Santa Casa, para a gente, em um curto espaço de tempo, nós termos um centro de imagem com vários exames e uma tomografia para disponibilizar para os nossos pacientes. Pode me chamar de audacioso, tá? Não, você acredita que eu não vou, cara? Você acredita que isso aí não foi uma surpresa pra mim? Porque, cara, do jeito que você me contou, que você entrou lá, o que você já fez em pouco tempo, pô, cara, isso é só uma questão aí a gente chama aqui a gente fala muito, né, na área do marketing, network. É só uma questão de network, porque Cláudio gira muito dinheiro. Aqui é um dos polos maiores, vamos assim, na parte de ferro fundido da América Latina. Beleza. Carmo da Mata, cara, Carmo da Mata antigamente tinha pouca indústria. Hoje em dia, você entra no bairro lá, cara, eu fui lá esse dia fazer uma filmagem com uma empresa lá. Cara, eu fiquei perdido lá no bairro lá. Eu falei, gente, como é que cresceu desse jeito? Então, o Carmo da Mata tá tendo, vamos assim, tendo muitas indústrias. Então, tendo indústria, gira serviços. Serviços, demanda, dinheiro correndo na cidade e tudo mais. Então, o Carmo da Mata está crescendo muito. E isso, cara, isso é a questão de empresa certa, momento certo, network. E outra, é o que a gente falou aqui atrás. Eu sei o que você está fazendo, então eu sei que meu dinheiro não vai por ralo. Então, eu te ajudo agora, irmão. Entende? Exatamente. A gente precisa de melhorar também a resolutividade do hospital, né? Com esses projetos, né, o paciente vai conseguir ficar lá, a gente vai conseguir resolver a vida do paciente, né? Não vai precisar transferir. Nós precisamos urgente de pensar num projeto audacioso mesmo, de ter um centro de imagem, de ter um tomógrafo. Eu vejo que muitas pessoas, inclusive a ZIMEC, quero, né, convidar eles também para esse projeto, e eles têm acreditado muito na Santa Casa. Eu acho que vai ser um benéfico até para eles também, né? Para todos os clientes da ZIMEC também. Eu vi muito nas redes sociais de vocês lá, vocês falam sobre um carnê solidário. Cara, me explica um pouco ali como funciona isso melhor. Não me explica, explica a população de uma forma simples e direta. Carnê solidário é uma doação. Você está ajudando a Santa Casa. O que você faz? E eu tenho que admitir também os erros, né? Eu vejo que não há uma transparência por parte da Santa Casa com os recursos do carnê, que é o que a gente vai mudar da agora para frente, né? Hoje nós temos uma receita. Antes de eu entrar, essa receita era utilizada para pagar a dívida. Hoje a gente está mudando isso. O dinheiro que entrar do carnê, que é um dinheiro para doação, nós vamos investir. Investir o quê? Em melhorias, né, para atender a própria população que está doando. E também porque a Santa Casa precisa de investimento, né? Não tem como estar crescendo e não investir. O que é investimento grande? Não. É colocar uma televisão no quarto, é melhorar um banheiro de um quarto para atender melhor quem doa para a Santa Casa. Então, como que funciona? Tem a opção de individual e familiar. Você doa e recebe benefícios. Se você precisar de internar, você fica numa acomodação melhor, né? Se você precisar de algum procedimento, uma consulta, você tem desconto. Você doa, mas você também recebe quando você precisa. Entendi. Essa é uma forma de você beneficiar a pessoa que está doando. Porque
Infelizmente, tem muita gente que tem aquele negócio seguinte, mas eu vou doar, mas não vai voltar nada, isso seria mais ou menos essa parte. Cara, eu concordo com você quando você fala o seguinte, estava entrando para pagar a dívida. Pô, a dívida é milionária, irmão, isso não vai fazer cócega na dívida não, esse dinheiro tá indo por ralo, então não vai mudar nada ali. Isso aí eu concordo com você, assina embaixo. E investir o dinheiro. E outra, todo mundo vai usar a estrutura que isso vai tá fazendo. Bacana. Eu comparo muito o carnê, muitas pessoas de Carmo da Mata e Cláudio também, doa para a Com. Sim. Aquele carnê da Com que passa todo mês. Hoje já tem até boleto, mas antigamente passava um moço da moto. Eu doei muitos anos. O cara passava na moto todo dia. Exatamente. Todo dia, todo mês. O carnê da Santa Casa é exatamente isso, né? Com o mesmo propósito, de ajudar e abraçar a Santa Casa. Eu vejo assim, agora com alguns benefícios melhorando, tendo mais uma gama de especialidades, né? As pessoas têm acreditado muito nessa doação, acreditado muito na gestão. Cara, mas é bacana. A iniciativa é bacana e tirar o negócio do ralo também foi bacana. Não vai pagar dívida, vai investir. Mas uma coisa que eu acho bacana ali na Santa Casa de Carmo da Mata, ela é muito bonita, cara. Linda. Ele é muito bonito. Parece um hotel fazenda. Parece. Ela é muito bonito. Ele é bacana. Olha só, vamos falar um pouco aqui da Azimec. A Azimec em Cloud, ela é muito importante para Cloud. Cara, não dá para viver sem a Azimec aqui em Cloud. A Azimec tem um benefício de saúde, a Azimec ajuda muita instituição. Tá na Santa Casa de Carmo da Mata, o que vocês oferecem via Azimec para a população? Então, assim que eu cheguei na Santa Casa, eu procurei a Azimec, porque eu sei que é um parceiro forte e sei também que vai crescer cada dia mais em Carmo da Mata. Então, hoje, nós temos pouco serviço ainda, mas com proposta de aumentar cada dia mais, né? A gente sempre está em reuniões e negociações. Mas hoje é raio-x, eletro, ultrassom e consultas especializadas. Show. Aqui em Cláudio, cara, a Azimec, ela é uma mãe e ela é um pai. Para quem está assistindo, deixa eu explicar um pouco o que é a Azimec e tipo assim, o quanto é importante essa parte. A Azimec hoje ela está em Carmo da Mata, ela tem a sede lá também, tem várias indústrias lá hoje que são associadas à Azimec e o associado da Azimec, o funcionário, o colaborador, para ele fazer uma consulta com a Azimec, ele paga R$4. E a esposa, o esposo, ou o filho, o dependente em si desse funcionário, dessa empresa que é associada à Azimec, paga R$40. Isso em uma consulta. Agora eu puxo o seguinte. Imagina você que trabalha numa empresa aí em Carmo da Mata. Você pode fazer vamos assim, um plano dentário, você pode vamos assim, ter aquela consulta, aquele tratamento. Isso vai ser descontado R$4 por mês. Agora, se você não está numa empresa que não tem, não é associada à Azimec, você vai pagar uma consulta normal. E como que a Azimec ela ajuda a Santa Casa? Muitas vezes, antes da pessoa ir na Santa Casa, ela vai direto numa consulta particular. E particular pagando R$4, dependente de R$40. E para você ter uma base, a força da Azimec aqui em Cláudio, a prefeitura daqui, ela é associada. Eu não sei se a prefeitura de Carmo da Mata mas a daqui é associada. Então, aqui em Cláudio, tipo assim, hoje em dia a gente não segura o funcionário mais com salário. Antigamente era com salário. Hoje em dia o funcionário quer saber o quanto ele trabalha e o quanto ele tem de benefício. Então, quando você chega numa empresa que você fala o seguinte, olha só, eu vou ter tratamento dentário. Cara, tranquilo, sem problema. Se eu precisar de um fisioterapeuta, se eu precisar ali de um médico, cara, eu tenho tudo ali, somente eu trabalhar naquela empresa. E eu posso até ter um salário maior, mas não tenho benefício, então eu vou pelo benefício, certo? E fechando isso aqui, para você ter uma base, uma consulta especializada com a Azimec, que, vamos pôr assim, seja R$400, a pessoa ela vai pagar 240. Então, a Azimec, ela faz uma diferença muito grande. E em Cláudio, ela faz demais. Então, tudo isso que eu falei, isso com o médico dentro da base deles, certo? E especializações, eles estão
implantando cada vez mais. Mas eu quero puxar isso da Zimec porque isso faz toda a diferença num funcionário. Imagina quantas pessoas que não ficam ali, precisam de um fisioterapeuta, mas a pessoa ganha um salário e meio. Como é que paga um fisioterapeuta todo mês? Não paga, irmão. Isso aí a gente não pode passar pano por isso, não. Certo? Dentista, como é que você trata? Dentro de todo mês, você ganhando um salário e meio, pagando aluguel, se mantendo família. E quando a Zimec, ela entra dentro dessa parte do benefício saúde, ela te ajuda muito. Então, Ney, foi até importante sua colocação sobre a Zimec, porque uma das primeiras ações da minha gestão na Santa Casa, mais especificamente no mês de abril, foi conceder para os nossos colaboradores o benefício da Zimec. Cara, que eu massa. falei, como assim, gente? A Zimec aqui dentro, como que os colaboradores não têm acesso a esse serviço tão importante? Então, que eu preocupo muito com as pessoas que trabalham comigo também. Eu cobro muito, Ney, mas eu preocupo, sabe? Então, em dia 28 de abril, no dia em comemoração ao 1º de maio, Dia do Trabalhador, nós entregamos um combo de benefícios. O benefício da Zimec, nós entregamos um ticket de alimentação que nunca tinha tido na história da Santa Casa de Carmo da Mata, no valor de R$100. Entregamos seguro de vida, né, que é direito dos colaboradores, a gente está fazendo nossa obrigação, mas não tinha. Né? Entregamos crachá, presente, desconto em instituições de ensino, na Unicesumar, que é a nossa parceira também. Mas voltando à Zimec, eu acho que o maior presente para os colaboradores, e você conseguia ver isso no olho dos colaboradores, era a Zimec. Muitos já estão utilizando. Porque o salário da Santa Casa, ele não é um salário bom. E tem gente que trabalha lá há 20 anos. Os funcionários são antigos. Então, poder proporcionar isso para eles foi muito satisfatório. E além disso, que eu não posso deixar de ressaltar, não tinha reajuste desde 2023. Cara. Nós conseguimos reajustar de acordo com as convenções, né, de cada categoria, de forma retroativa. Todo mundo recebeu retroativo. Alexandre, mas você está devendo. Como é que você está fazendo isso? Credibilidade. Né? Nós temos uma instituição financeira que nos apoiou e que nos... para algumas ações emergenciais, eles vestiram a camisa junto com a gente e confiou no nosso trabalho e nos emprestou para fazer isso. Cara, show de bola, show de bola. Fechando a janela Zimec, cara, é uma instituição que, vou te falar, ela é uma instituição virada para a parte indústria. Então, ela nem tem, vamos por assim, nem tinha que estar na parte de saúde. Cara, os caras estão na saúde. Os caras estão ajudando as instituições. Ajuda mesmo, Gozinho. Se você procurou eles abriram a porta para você, eles abraçam mesmo. Todo mês o dinheiro deles está lá na conta. Eles doam financeiramente pra gente. Então, é um pessoal muito bacana, é uma instituição, né? Ela é uma instituição que faz diferença na cidade. Gozinho, você falou, você deu benefício e o povo ficou alegre. Por que ficou alegre? Cara, como é que você paga R$4 numa consulta? Entende? Como que você, assim, seu dependente paga 40, né? Então, tipo assim, nisso você tem ali uma tranquilidade. Entende? Não é todo mundo que trabalha e tem um salário bom, Alexandre. Entendeu? Aquele salário assim, você fala assim, eu ganho 6 mil, 7 mil e tô tranquilo, eu pago isso. Não, a gente sabe que a média do salário é 1,8, 2,2, se eu não me engano. Entende? Essa é uma média. Para quem paga aluguel, para quem tem família, não sobra nada não, entendeu? O dente vai doer, a perna vai ficar ali, vamos pôr mancando, certo? Aí quando você trabalha numa empresa que ela liga pro funcionário dela, e por que isso é viável para a empresa? Pô, eu quero meu funcionário mais rápido aqui dentro. Eu quero ele bem, entendeu? Então, é uma instituição aí que a gente tem que, tipo assim, tem que parar, tem que ouvir, e aqui em Cláudio não dá para ficar sem. Mas é o seguinte, olha, Alexandre, eu quero te agradecer o seu tempo de ter vindo aqui, né, ter aceitado, agradecer a Zimec aí, que é uma parceria, agradecer também a sua equipe que tá aqui do lado, e cara, eu achei assim, eu achei que foi tenho certeza que foi uma entrevista bacana, porque você veio desarmado, você veio solto, entende? Você não teve hora nenhuma, você
teve problema nenhum de falar de dívida, de falar de problemas. Cara, muito, muito, muito obrigado mesmo. A gente está de porta aberta para você. Se você precisar de um outro espaço, novamente o AcionaCast está aí. Mas agora eu libero o microfone para você fazer suas considerações finais ou você falar alguma coisa que às vezes eu não te perguntei e que seja importante. Ney, eu preciso reforçar e falar sobre as dívidas. Santa Casa hoje deve 8 milhões e meio. 450 mil de fornecedores. E a gente deve a cidade inteira. Deve os comércios inteiros. Mas o que eu queria reforçar? Que o comércio local precisa também acreditar na Santa Casa, né? Nós devemos, nós precisamos pagar, nós vamos pagar, né? Nós estamos fazendo um planejamento, já começamos a pagar alguns fornecedores das cidades, mas eu preciso continuar comprando do comércio local. Eu não quero comprar fora, quero comprar em Divinópolis, né? Então, reforçar isso com o comércio local, que nós devemos, mas que nós precisamos deles também e que eles dêem um voto de confiança para a gestão, né? Reforçar também que a dívida não foi eu que fiz. Porque muitos acham, lá, chegou, tá fazendo, tá abrindo serviço, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas a gente sabe que deve e nós vamos pagar. Mas a gente precisa da credibilidade e da confiança e do apoio do comércio local também, que é muito importante. Bacana, cara, bacana. A sua equipe me falou aqui sobre uma parte da gestante. Explica isso aí. O que acontece? Nós precisamos ter o apoio e a credibilidade da população também. A população precisa acreditar no nosso trabalho. A população precisa acreditar que vai entrar na Santa Casa de Carmo da Mata e vai ser bem atendida. Muitas pessoas, Ney, procuram direto outras instituições, mais especificamente Oliveira, e não acredita na própria instituição dentro da sua cidade, né? Dentro de Carmo da Mata. Deixo para reflexão é que, na hora da urgência, de um infarto, de um AVC, a porta principal, a única porta da cidade é a Santa Casa de Carmo da Mata. Então, o que acontece muito hoje? As pessoas precisam de um atendimento. Sei lá, tô gripado. Vou lá na Santa Casa, no PA do SUS. Mas eu tenho Unimed. Aí preciso de outra coisa mais complicada, corre e vai para Oliveira. Acredita na gente, usa a Unimed com a gente, porque a gente precisa também dessa receita da Unimed. Com certeza. Né? Então, dê esse voto de confiança. A gestante, por exemplo. A gestante, geralmente elas vão direto para a Santa Casa de Oliveira, que é a nossa referência. Mas elas estão correndo um risco. Porque se ela tem o início do trabalho de parto, durante, né, o deslocamento, pode acontecer algo muito mais grave. Então, nós estamos preparados, a nossa equipe está preparada para receber a gestante. Ah, mas você não tem obstetra, não tem pediatra, mas nós temos uma equipe multidisciplinar assistencial para acolher a gestante. E se tiver o parto? Se tiver o parto, nós vamos fazer. Né? Melhor você ter o parto dentro da Santa Casa, dentro de uma instituição de saúde, com a equipe multidisciplinar, com o médico, mesmo que não seja obstetra, que você ter o parto no caminho. Com certeza. Então, intercorrência da gestante, a porta de entrada é a Santa Casa também. Bacana, cara, bacana. Então, ela tem, assim, tem o risco ali e tem a ferramenta, vamos se dizer assim, em casa. Entende? A verdade é que as pessoas de Carmo da Mata não acreditam na Santa Casa. E precisa resgatar isso, né? Precisa acreditar, voltar a acreditar. Ah, já errou, todo mundo errou. Né? Mas nós estamos aí num processo de transformação, trazendo pessoas novas, e a gente precisa do voto de confiança da população. Se a população não abraçar, se os próprios pacientes de Carmo da Mata não abraçar a Santa Casa, quem vai abraçar? Verdade, verdade. Com certeza, cara, não tem como vocês fazerem nada sozinho. E você falando isso, cara, te desarma, você sabe, né? Deixa você vulnerável, deixa você realmente, você tá falando para a população que você precisa dele, você precisa do voto de confiança, você precisa do comércio, você precisa do apoio, mas você tá preocupado com eles também. E é importante também, que eu acho que quando eu falei desarma você, é porque você é novo, cara, você chegou ali agora, então você tá colocando as coisas nos lugares, mas sozinho você não faz nada, entendeu? Então, cara, eu achei bacana da sua parte. Outra coisa também que surgiu aqui, me fala sobre essa parte desse... Eu vou falar maquinário, mas não é
maquinário? Nós precisamos muito, muito. Às vezes surge aqui com esse podcast um empresário para bancar a gente, né? Nós precisamos muito de um intensificador de imagem, que é um aparelho que a gente utiliza nas cirurgias ortopédicas. Hoje a gente está no aluguel, né? E a torre de vídeo, que que a gente utiliza para fazer cirurgias de vídeo. Por exemplo, a vesícula, que antes era feita só através do corte. Então hoje nós temos esse equipamento lá para proporcionar um atendimento melhor, né? Mais seguro, uma recuperação mais rápida para o paciente, mas nós estamos no aluguel. Então a gente precisa urgente de patrocinadores para esses equipamentos, e a gente precisa também, isso até a população pode ajudar a gente, não é só os empresários não, de cadeiras, poltronas para acompanhantes. Nós não temos suficiente. Caramba, cara, isso é simples. Não, simples. Então assim, mas eu também não posso deixar um acompanhante passar a noite inteira, que às vezes é até idoso, numa cadeira de plástico. Com certeza. Então eu tenho que dar condições. Então a gente precisa de ajuda. Alexandre, fechando o AcionaCast, surgiu, né? Sempre tem, porque a gente vai conversando e aí surgiu aquela base. Você me falou o seguinte, você me falou que quando você chegou tinha colchão pra cima, com janela fechada, cama ali no canto. Cara, tinha medicamento nessa Santa Casa? Tinha o básico, o arroz com feijão. Pra você ter noção, tinha um antibiótico na Santa Casa. Eu até dou razão pra população de não querer ir pra Santa Casa. Porque não resolvia. Primeira ação nossa, já no primeiro mês, foi ampliar essa oferta, disponibilidade de medicação. Então, hoje nós temos uma gama de mais de 15 antibióticos para você ter noção. Cobertura de curativo não existia. Não, né? Tinha cobertura de curativo? Tinha o básico. Então, hoje nós ampliamos, nós temos medicamentos mais de 15 e todos os medicamentos necessários para garantir a permanência do paciente, para eu não ter que transferir o paciente por conta de um antibiótico. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar: hemotransfusão. Já pedi doadores, a gente precisa de doador de sangue. Não fazia hemotransfusão na Santa Casa. Você acredita? Caramba. O paciente tinha que ir para Oliveira, tinha que ser transferido para receber a hemotransfusão. Só esse mês nós fechamos com 2 hemotransfusão. Internação. Nós tínhamos uma média de 11 internação. Esse mês nós fechamos com 80 internação. Parece pouco, mas 80 internação para uma instituição que estava com os colchão para cima, de janela fechada, você fechar um mês com 80 internação, é muita coisa. É muita coisa. Vou ser sincero pra você, rapaz, estava complicado. Então, vamos assim, realmente, a população ela foi acostumada a não existir Santa Casa em Campo da Mata, né? Então agora você está reconstruindo tudo isso. Cara, como é que uma Santa Casa não tem um antibiótico? Cara, é difícil. E é difícil imaginar. Você me contando com certeza, mas é difícil, irmão. E de quem que é a culpa? Me desculpa, é da gestão. Com certeza, não tem como ser. A culpa é do farmacêutico que tá lá? Não, coitado. Eles são vítimas. A culpa é da gestão. Caramba, cara. Show. Te agradeço mais uma vez, tá? Mais uma vez, estamos à disposição aí pra você, estamos à disposição a Campo da Mata, certo? Qualquer pessoa também ali em Campo da Mata, empresário, prefeitura. Cara, a gente tá de portas abertas aí pra vocês. Pra vocês de Campo da Mata, caramba, hein? Santa Casa e ter um antibiótico, ó, portas fechadas, colchão pra cima, realmente não daria pra confiar numa Santa Casa dessa mesmo não. Mas depois disso aqui, vendo o que ele fez em poucos meses, vendo essa parte da cirurgia, olha, assumindo dívida, não foi ele que fez, mas ele gestou e agora ele tem que colocar isso em base, em panos limpo, papel limpo. Resumindo, tem que pagar. Não foi ele que fez, mas ele tem que pagar. E quando eu falei lá que o dinheiro estava indo por ralo, doação, que se eu fosse empresário eu também não ia doar, não ia, cara. Para onde que tá indo isso? Se não tem colchão, não tem cadeira, não tem remédio, não tem equipe, certo? Então, mais uma vez eu falo,
que Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos. Mais uma vez eu agradeço a Zimec por estar por trás disso, trazer isso sem filtro à tona. Toda a responsabilidade de pergunta, ela é minha. Toda a abertura, todas as respostas, ele trouxe tudo sem filtro. Então, para você que é de Campo da Mata, cara, apoia essa parte, que ter uma Santa Casa, ter um hospital é muito importante. Compreendo que teve as suas dificuldades no passado, mas o que passou, passou. A gente aprende lá, traz para o futuro e resolve. E, cara, vou ser sincero para vocês, é difícil. Eu não queria estar na pele dele, não. Não queria. A pressão, andar na rua e estar devendo a praça inteira, não foi ele que fez, mas ele é gestor. Então, apoia e com Deus a gente resolve. E eu acredito que Deus tem um propósito na sua vida para você estar ali, cara. Então, eu acredito que você vai fazer muito mais do que você fez ali. Que Deus possa te abençoar e estamos sempre abertos aqui para você. E para você que é empresário aí em Campo da Mata e quer doar e não sabe como, é simples, entre em contato aí com a administração lá da Santa Casa, até mesmo, às vezes você tá passando ali na porta, entrou ali um tiquinho ali, ó, chegou ali, você já vai conhecer, né, o Alexandre. Às vezes você não conhece ele ainda pessoalmente, você vai conhecer, vai ser bem recebido, com certeza, é uma pessoa muito, muito bacana, muito confiante. Olha, vai ser muito importante aí para a cidade. E como empresário de Carmo da Mata, cara, você só tem a ganhar com isso, né? Porque se tem um hospital aí, uma Santa Casa aí, o seu funcionário, ele vai ser bem atendido rapidamente e já tá de volta aí dentro da empresa novamente. Se não é isso, vai ter que ir para Oliveira, para Cláudio ou para Divinópolis, dias e dias aí de atestado. Caramba, foi forte essa, hein? Essa aí já deu, já dá pra ligar pra lá agora. Falar, cara, pode me colocar aí, manda um carnê pra cá, ou o que você tá precisando? Você tá precisando de cadeira? O que você tá precisando? Cama, colchão? Pode falar aí que a gente doa. Então, fica a dica. Te agradeço pela oportunidade e te convido já pra fazer uma visita na Santa Casa. Vamos, né? Sim, lá é lindo. Te convido também a ser um doador através do carnê. Bora lá, manda pra nós. Manda pra nós.